Olá, nós somos o Grupo B do curso de MBA de Digital Business da FIAP. Essa apresentação contempla a entrega da Solution Sprint 4 e nosso grupo é composto por mim, Juliana Kuhn, Fabiana Vidal, Marina Shen e Melissa Duarte Pagliato. A solução desse sprint passa por analisar a cadeia de suprimentos de uma empresa e propor alterações dentro do conteúdo que nós visitamos durante essa etapa do curso. A empresa que nós escolhemos, ela é da indústria coureira, ou seja, um curtume, que processa peles de cabras e carneiros e as transforma em couro. A matriz é localizada em Parnaíba, do Piauí. A planta já está lá há mais de 35 anos. E o grupo, ele foi fundado nos anos 40, é um grupo muito tradicional, espanhol, que tem também mais duas empresas desse grupo. Uma delas localizada em Portugal, Santa Maria da Feira, e outra unidade localizada no Rio Grande do Sul. Essas unidades são como filiais que estão mais próximas dos clientes finais e fazem só a parte de acabamento. Nós vamos analisar mais profundamente a matriz, pois ela fornece o couro em semi-acabado para as suas outras empresas do grupo. Importante ressaltar sobre os suprimentos dessa empresa que geograficamente ela está perto de sua matéria-prima, as peles brutas ou salgadas, porém tem grandes desafios logísticos, já que 40% do restante da matéria-prima é importada, então vem de bastante longe, obviamente, e 100% dos insumos, o principal insumo são produtos químicos, vem de fora, de outros estados, sobretudo o Rio Grande do Sul e São Paulo. E pelo tamanho que é o Brasil, dá para imaginar o tamanho do desafio que é coordenar compra, suprimento, enfim, a cadeia logística. E uma parte dos insumos também é importada. Portanto, definindo assim, chegamos no problema, que é a cadeia de suprimentos dessa indústria, que ela é muito mais desafiadora, dadas as grandes distâncias que matéria-primas e insumos têm que viajar, e também a distância dos clientes também. E isso faz com que os transit times de insumos, matéria-primas e até de vendas sejam muito elevados em comparação a outras indústrias, outras empresas. Trazemos nesse slide o desenho dos macroprocessos da cadeia de suprimentos do Curtume Brasil, que é a indústria na qual estamos focando. É possível verificar que o planejamento individual de cada etapa dessa grande cadeia e complexa. Se formos ver os pedidos da unidade de Portugal e do Rio Grande do Sul, que são muito relevantes, já que toda matéria-prima em semi-acabado vem da matriz da qual a gente está analisando, eles são feitos com uma previsão pelo histórico de vendas, ou seja, eles têm a previsão, vendi tanto nos outros meses e passo essa quantidade aproximada de pedidos para manter um pouco de estoque de semi-acabado. Mas boa parte também é conforme os clientes mandam os pedidos. Assim, vou pedir essa quantidade de couro, porque tem um pedido de calçado, pede para a matriz que envie de forma aérea. Então, a resposta é bastante rápida, muito pela ausência de uma previsão exata, de um forecast que seja mais confiável de estoque a ter, de couros a ter no estoque. A compra de matéria-prima para todo esse grupo é feita pela matriz também, e ela também é baseada pelo histórico de vendas total dos outros anos, com alguns inputs do setor comercial, que não são sistematizados, ou seja, as vendas vão baixar, vamos reduzir um pouco em relação ao estoque do consumo do estoque dos anos anteriores. A compra de produtos químicos é feita da mesma maneira, já é verificado no RP o consumo histórico, reduz-se o que já tem de saldo, e se gera a compra de produtos químicos. Da mesma maneira, a compra de material de embalagens e, por fim, no meio desse planejamento individual, a programação e controle de produção, PCP, acaba tendo pouca visibilidade para se programar menos de uma semana de programação, em média. Escolhemos como processo a ser priorizado a compra de produtos químicos ou planejamento dessas compras e trouxemos o desenho da empresa de como ele é feito atualmente. É possível verificar que ele é feito através da realização do inventário
do físico, dos saldos do produto. Depois é conferido o teórico versus o real, ou seja, é feito um levantamento para ver se há desvios e esses são ajustados, para então se ter um relatório real do quais são os saldos de produtos químicos de cada um dos mais de 300 itens. Esse saldo é comparado com um relatório de estoque mínimo, que é cadastrado pelo próprio setor de planejamento e ele utiliza para todos 3 meses de consumo histórico e é atualizado a cada 6 meses. Então, a compra de produtos químicos que é emitida para o planejamento da compra é feito o estoque mínimo sugerido de cada produto versus o estoque atual e se gera esse pedido de compra. Através dessa análise do processo, fica fácil identificar vários gaps. Os principais. Essa necessidade de estoque elevado, ele compensa o desvio de demanda, o bias, em relação ao planejamento, porque na verdade não há um planejamento formal. A compra de químicos não leva em consideração previsão em venda, ou seja, não se conversam os setores, somente o consumo histórico. Então, falta um input de tendências futuras. Não há um modelo estatístico para fazer esse planejamento. Também não há uma priorização de cobertura através da curva ABC, aquelas que dizem quais são os itens críticos para o processo e prioriza esses itens na hora da análise. E, obviamente, a decisão é manual e baseada no passado, sem reuniões de S&OP integradas com todas as áreas. Como melhorias para esse processo, a gente identificou a utilização de uma análise preditiva dos dados, para que se consiga prever picos de volumes inesperados, uma gestão mais pautada na coleta de dados em tempo real, não uma vez por mês, como hoje é, que consiga realizar análise de tendências, por fim, para haver uma melhor gestão financeira e alocação do capital, haja visto que estoque representa dinheiro parado. Com base nos gaps identificados e embasado na sugestão de melhorias que já comentamos, nós montamos esse novo fluxo sugerido no planejamento de compras de químico, que resume o que queremos implantar. Começaria com a emissão do relatório de histórico de compras, só que expandiria ele para uma geração de demanda, uma previsão de demanda utilizando modelos estatísticos, que hoje não existem, e considerando a curva ABC. Por fim, com essa demanda prévia gerada pelos modelos estatísticos, ela seria levada às reuniões de S&OP, então sugerimos também a criação e implantação dessas reuniões, que reunirão o planejamento em si de compras com o setor de vendas, setor financeiro e operação, para que se comente e se faça um ajuste fino, um pente fino, dentro dos inputs que esses setores têm para passar, para então gerar os pedidos mensais que serão encaminhados para os fornecedores. Com esse novo processo, visamos ter previsibilidade maior dos níveis de estoque, evitando excedentes que hoje sim existem e também as rupturas, ou seja, a falta de insumos para a produção, com isso reduzindo níveis de estoque geral e aumentando o fluxo financeiro, melhor gestão desses estoques e principalmente o planejamento conectado com a tendência de vendas. Trazemos aqui alguns fornecedores que nós sugerimos, baseados no quadrante mágico de Gartner, que possuem ferramentas para auxiliar e, de fato, realizar a análise preditiva com modelos estatísticos que a empresa pode se beneficiar muito utilizando-os. Para o roadmap de implementação, sugerimos a utilização da ferramenta Matriz Gucci para conseguir verificar visualmente qual deve ser o problema a ser priorizado na sua resolução. Então, o primeiro deles é o fato da decisão ser manual e baseada no passado e a ausência de reuniões de S&OP. Então, sugerimos que a empresa inicie por esse ponto para o processo de transformação da sua cadeia de suprimentos. Trazemos aqui os sites que utilizamos para a consulta e sugestões desse trabalho. E, por fim, agradecemos pelo tempo e até a próxima.